Aline, como é que que tu fizesse um resuminho pra gente da aposentadoria das pessoas que não possuem deficiência, né? Ou pelo menos aquilo que a gente diz que as pessoas não possuem deficiência, e em relação a pelo tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, eu sempre gosto de dizer que todos nós temos deficiências. Então, não existe uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, né? Então, e o que existe é uma graduação dessa deficiência, né? Então, eu também gosto de sempre falar, por exemplo, eu sou deficiente visual, né? Eu uso óculos. Também, então. Tu também é deficiente visual e tu também é deficiente visual. Mas a gente não é deficiente visual ao ponto de ser tratado de uma forma diferente ou não ter uma capacidade, né? Diferente de uma pessoa que tem uma visão de um olho só, né? Sim. Então, ela tem mais dificuldade do que nós, né? Então, a gente tem uma deficiência, mas não num grau em que isso seja enquadrado em alguma aposentadoria, por exemplo, né? Que a aposentadoria é um ponto, né? É um dos direitos da pessoa com deficiência. Uhum. Então, a diferença entre tu ter um grau maior, um grau menor e um grau suficiente ou não que te dê algum direito em relação àquela deficiência que tu tem. Uhum. E assim, por exemplo, eu sou um bancário lá do Itaú, sou colega do Madruga. Daí eu não tenho, senso comum a gente diz, eu não tenho nenhuma deficiência. Como é que é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição para mim e como é que é para o Madruga, que a gente já vai chegar nele? Então, é importante dizer que a aposentadoria, a Lei Complementar 142 de 2013, ela veio por uma emenda constitucional pela Convenção de Nova York, que foi um acordo que o Brasil firmou. Então, ela veio por uma emenda constitucional, por isso que ela tem uma lei complementar, né? Ela veio depois da Constituição. E aí, com ela, vieram... em maio foi promulgada a lei que instituiu a aposentadoria da pessoa com deficiência, e só em dezembro do mesmo ano é que veio o regulamento dessa legislação, tá? Então, ela se inicia só a partir de 2013 que se tem esse tipo de aposentadoria dentro do Sistema Nacional de Seguridade Social. E ela tem um tempo especial, né? Então, uma pessoa... O que é o tempo especial? O tempo especial é para as pessoas que não são enquadradas como deficiente, por exemplo, né? Um dia vale um dia, né? Para as pessoas que têm um enquadramento em deficiência ou também numa especialidade que trabalha em situação insalubre, que também é uma aposentadoria especial e que também é uma aposentadoria por tempo de contribuição, um dia vale mais que um dia. Sim. Né? Trabalho na mineração, por exemplo. Trabalho na mineração. Um dia vale 1,4, por exemplo, né? Para homem e 1,2 para mulher. Né? E na aposentadoria por deficiência, um dia vai valer mais que um dia, a depender do grau de deficiência que a pessoa tem e se a deficiência dela leva a ela ter esse direito, a ser enquadrada dentro de um grau. Então, essa é uma diferença básica, é no tempo de contribuição, tá? O tempo de contribuição, ele é diminuído a critério do grau da deficiência ou do reconhecimento dessa deficiência, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, essa aposentadoria, ela não incidia fator previdenciário antes de 2019, não incidia, e ela não veio contemplada na reforma de 2019. Então, essa aposentadoria, esse tipo de aposentadoria, ela não sofre as regras de transição e nem as alterações da reforma trabalhista. Da deforma previdenciária. Ah, sim, da Previdência. Exatamente. Confundindo tudo.